Leitura da profecia de Habacuque. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti, violência, sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades, quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre as tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espero, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro, caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, que ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho. As ovelhas que conduz com sua mão. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massá, no deserto aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram. Apesar de terem visto as minhas obras, não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te vergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste, em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando estamos unidos, estás entre nós e nos falarás da tua vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Exatamente nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se alguém de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele voltar do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, uma pequena reflexão sobre esta rica liturgia da palavra deste 27º domingo do tempo comum. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje Abacuque, o profeta, ele está como que reclamando com Deus, né? Dizendo: Senhor, né? Até quando o Senhor vai ficar sem me ouvir? Estamos sofrendo diante de tanta injustiça, diante de tanta dor, de tanta violência, e o Senhor não faz nada. Esse é Abacuque, tá? Mas aí o Senhor fala a Abacuque, né, por visões, que logo, logo tudo aquilo vai passar, que ele não está e ele não é. Ele não está longe, não está surdo ao nosso clamor, à nossa oração. Pelo contrário, ele muitas vezes, diante das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas súplicas, ele apenas está nos testando. Eu vou ver até onde ele ou ela vai aguentar, até onde ela vai ser fiel, ele vai ser fiel. Por isso então que muitas vezes parece que o Senhor está longe de nós. A gente reza e nada acontece, né?
Mas por quê? O Senhor, ele toma uma distância e diz: eu vou ver se ela vai aguentar até o fim. Se ele vai aguentar até o fim, passar por tudo isso e glorificando o meu santíssimo nome. E aí então o profeta Abacuque clama e é escutado. E no momento certo, meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos a certeza de que Deus, ele vai escutar o nosso clamor, a nossa oração. Tenhamos certeza disso. Porém, é no tempo dele, não é no nosso tempo, que ele virá em nosso auxílio, em nosso socorro. E também temos um pedido no Evangelho. Assim como na primeira leitura, o profeta clama ao Senhor, no Evangelho segundo Lucas, nós nos deparamos com a cena dos apóstolos pedindo a Jesus uma coisa. O que foi que os apóstolos pediram a Jesus? Ixi, Maria, está todo mundo com fome. Misericórdia, Jesus. Vamos lá, acabei de proclamar o que é que eles pedem a Jesus. Ih, Maria, ninguém tomou café hoje não, foi, minha gente? Tá igual o padre, não? Pelo amor de Deus. Então, o que é que os apóstolos pedem ao Senhor? Aumentar a nossa fé. Então esse é o pedido dos apóstolos. Senhor, aumenta a nossa fé. Mas muitas vezes essa palavra fé, ela fica meio solta, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E aí só falamos de fé, falamos. Mas o que é fé de verdade? O que é fé? E no Segundo Testamento ou no Novo Testamento, como queiramos chamar, fé significa adesão à proposta de vida que Jesus nos apresenta. Fé é aderirmos àquela proposta de vida, uma vida nova que Jesus nos apresentou com os seus atos e suas palavras. Isso é fé, muito diferente dos nossos dias, que nós dizemos: eu tenho fé, mas nossa vida fala o contrário, certo? Fé é aderir ao projeto de Deus em nossas vidas, e não só, e aí sim, quando aderimos a este projeto de Deus em nossas vidas, aí sim, iremos dizer: a moreira ou a montanha, olha, transporta-te daqui para o mar e ela irá. Mas só depois que compreendermos e vivermos essa nossa adesão à proposta salvífica e libertadora de Jesus Cristo. E muitas vezes então ficamos no superficial do que nós entendemos como fé. Fé, não, eu tenho que ter fé para pedir, né, aquele carro do ano para Deus, para Ele me ajudar. Essa é a fé de muitos de nós. Mas isso não é fé. Fé é aderirmos ao projeto que Jesus nos apresentou e nos apresenta todos os dias de nossas vidas. Quando tomamos posse, quando aderimos a este projeto, aí sim poderemos pedir que o Senhor vai nos dar. Tenhamos essa certeza. Mas enquanto não amadurecermos neste nosso conceito do que é fé, nós ficaremos então à margem. E aí então muitas vezes frustrados com o Senhor: nossa, eu fiz uma promessa ao Senhor e Ele não me deu ainda. Coitado, coitada, não entendeu nada do que é fé. Fé não é só pedir. Fé é aderir a algo. No nosso caso, a proposta de vida que Jesus nos apresenta. Pois bem, então os discípulos, eles pedem isso porque eles tinham consciência das limitações que eles tinham. E eles então podemos presumir com essa atitude dos apóstolos, discípulos, que
eles então que a fé, ela vem, essa adesão nossa ao projeto de vida que Jesus nos apresenta, ele vem através de uma tomada de consciência da qual nós somos limitados e precisamos então pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, ou seja, que aumente essa nossa adesão ao projeto de vida que Ele nos apresenta todos os dias. Mas para isso precisamos sermos humildes, precisamos da humildade para podermos sermos e alcançarmos a nossa fé, termos uma fé autêntica, né? Mas como nos custa para muitos de nós sermos humildes, pedir ao outro, reconhecer que somos limitados. Para muitos de nós isso é muito difícil, porque muitas vezes mexe no nosso ego, reconhecer que somos limitados e limitadas, vai mexer com aquilo que mais nós não queremos apresentar para as outras pessoas, porque na grande maioria das vezes nós mostramos para as pessoas que somos fortes, né? Igual muitas vezes escutamos, né? Principalmente os pais para com os filhos homens: você não pode chorar porque você é homem, né? E quem disse que não podemos chorar? Faz parte da nossa natureza humana. Isso não significa fraqueza, pelo contrário, significa que estamos mostrando aquilo que nós somos, não maquiando algo dentro de nós. E lá na frente, esse maquiar, ele vai estourar, essa máscara ela vai cair, e aí as pessoas vão nos ver como realmente nós somos, que um dia a máscara cai. Por isso então, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos da humildade. Os apóstolos foram humildes, e essa atitude de humildade deles, os primeiros seguidores de Jesus, é para nós uma exortação a vivermos assim a nossa relação com o Mestre, abrindo-nos a pobreza, a sua ação fecunda. Então, quando nos reconhecemos humildes, mostramos que nós somos pobres, mas não pobres de bens materiais, não. Isso aqui é outro tipo de pobreza, a pobreza de que eu não tenho nada, Senhor, e o que eu tenho é o Senhor. A única coisa que eu tenho é o Senhor. Essa é a pobreza que estamos lidando aqui. E então, para que ela seja fecunda, eu preciso me reconhecer pobre, necessitado, vazio de mim mesmo, para então podermos experimentarmos a graça de Deus em nossas vidas. Ontem nós celebramos um santo na nossa igreja. Qual foi o santo que nós celebramos ontem? Ixi, o São Francisco. Tá muito fraquinho vocês hoje, minha gente. Semana que vem, come bem antes de vir para a missa, tá bom? Mas antes de 1 hora. Qual foi o santo? Muito bem, São Francisco de Assis. Então ele vai nos ajudar com a sua vida a entendermos um pouco mais isso tudo que nós estamos refletindo. Então ele entendeu, São Francisco entendeu que para que ele fosse feliz de verdade, para que ele pudesse sentir a misericórdia de Deus, era muito melhor ele não ter nada. Não ter nada. Olha o que eu acabei de falar. São Francisco entendeu que para ele ser feliz de verdade, ele não precisaria de nada. Ele teria que se despojar do que ele tinha. E o que ele tinha? Muita riqueza, porque ele era de família rica, nobre. Mas ele abriu mão de toda a riqueza dele, até mesmo das suas roupas, ficando nu no meio da rua, dizendo ao Senhor: olha, Senhor, não tenho nada, só o Senhor por mim. Não que eu estou mandando ninguém ficar nu pelo meio da rua, pelo amor de Deus, viu, gente? Nada disso. É compreendermos que precisamos nos despojarmos daquilo que nós pensamos que temos, porque nada que nós temos no aqui e no agora
é nosso. Nada é nosso. E aí nós vivemos em um mundo de fantasias, porque é mais fácil fantasiar do que eu viver no mundo real, das minhas dores, das minhas limitações. E aí, pois, quem vive assim perde a oportunidade de reconhecer nas suas dores, as suas limitações, a sua pobreza, perde a oportunidade que Deus haja e haja poderosamente, assim como Ele agiu na vida de São Francisco de Assis. Mas por que Deus agiu? Porque Ele se abriu para a graça, Ele se reconheceu pobre, miserável, pecador. Por isso então Deus agiu na vida dele e age na vida de todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, que nos despojamos daquilo que nós pensamos que nós temos e então nos entregamos única e exclusivamente para o Senhor. E aí então Ele vai agir poderosamente nas nossas vidas, e aí Ele vai nos curar, nos salvar, nos libertar, e aí Ele vai dar aquilo que nós precisamos. Mas quando entendermos que a fé é muito mais do que pedir, fé é adesão a um projeto de vida apresentado por Jesus. E esse projeto de vida que Jesus nos apresenta, ele passa pelo amor, pela misericórdia e pelo perdão. Que o Senhor nos ajude nesta nossa caminhada e que Maria, a Senhora da Boa Viagem, que é a mesma de Aparecida, qual próximo domingo estaremos celebrando na Eucaristia do domingo, dia de Nossa Senhora Aparecida, ela foi uma que se despojou também diante da vontade de Deus. Possamos imitar o exemplo dela, o exemplo de Francisco, o exemplo de tantos outros santos da nossa igreja, para que possamos experimentar, já no aqui e no agora da nossa existência, o que eles experimentaram, a mão poderosa de Deus agindo em nosso favor. Que o Senhor nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, venceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, com o coração cheio de fé e espírito missionário, elevemos a Deus as nossas preces, dizendo: Senhor, aumentai a nossa fé. Senhor, aumentai a nossa fé. Dai à Santa Igreja ser vossa voz de indignação contra aqueles que abandonam crianças e as deixam desamparadas. Rezemos. Senhor, aumentai a nossa fé. Ensinai como Jesus ensinou, que os adultos abram as portas da fé para as crianças, sem criar barreiras. Rezemos. Senhor, aumentai a nossa fé. Protegei as crianças de todo mal, para que sempre na sua simplicidade seja modelo de fé e pureza. Rezemos. Senhor, aumentai a nossa fé. Fazei que a igreja seja um lugar acolhedor, onde as crianças se sintam valorizadas e amadas, refletindo o amor de Deus. Rezemos. Senhor, aumentai a nossa fé. Fazei de nossos governantes promotores de uma vida de serenidade e proteção para as crianças. Rezemos. Senhor, aumentai a nossa fé. Peçamos a nossa mãe, com o título de Nossa Senhora Aparecida,
Mãe do Brasil, que interceda a Jesus por todas as crianças, suas famílias, seus professores e os abençoe. Rezamos. Senhor, aumentai a nossa fé. Ó Deus, que chamais cada um de nós a participar da missão do vosso Filho, ouvi estas preces e fortalecei em nós o dom da fé e o ardor missionário por Cristo nosso Senhor. Amém.